Sejam bem-vindos, alunos da Mediação Tecnológica Rondônia, a mais uma aula de Química. Nós já estamos na aula 44, ou seja, estamos já na reta final de um ano letivo de Química e eu já estou sentindo saudade de vocês. Hoje nós vamos continuar falando sobre a Química e o meio ambiente. E a gente trouxe dois assuntos bem bacanas para a gente trabalhar com vocês, para vocês entenderem mais ou menos como que funciona alguns processos de fontes de energia, principalmente hoje em dia que se fala muito em energia renovável. Então vamos lá para a gente conhecer o conteúdo da aula de hoje? Como eu já falei, estamos na aula 44 e hoje nós vamos falar sobre biogás e biodiesel. Acho que vocês já devem ter escutado esses nomes em algum jornal ou alguma matéria, ou até mesmo em algum trabalho que algum professor possa ter passado para vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é, aonde se encontra, como que é feito e quais as finalidades para o uso do biogás e do biodiesel. Como habilidades da aula de hoje, nós temos compreender e identificar os componentes do petróleo, carvão mineral e o biogás e demonstrar sua utilização no cotidiano. Então vamos lá para a gente entender quem é esse tal do biogás. Bom, por definição que a gente trouxe aqui para a gente, o biogás ele é um tipo de gás inflamável produzido a partir de uma mistura de dióxido de carbono e metano, por meio da ação de bactérias fermentadoras em matérias orgânicas chamadas de decomposição anaeróbica. Gente, o biogás, ele é ele é um recurso energético renovável e ele vai vir da decomposição dessa matéria orgânica. E aí você pode pensar, matéria orgânica, o que é isso, professora? São todos resíduos de decomposição de animais e vegetais. É tudo aquilo que nós chamamos de lixo orgânico, que pode ser considerado lixo orgânico. Então, ali nós temos uma matéria orgânica que vai se decompor e, a partir dessa decomposição, ela vai gerar a formação de gases. Dentre esses gases, nós temos o metano e o dióxido de carbono. E aí são utilizados, principalmente o metano, como uma fonte de energia, porque ele passa a ser usado como combustível, tá? Para a gente entender mais ou menos como que funciona, a gente equacionou a fermentação, como que ocorre ali para a gente entender. Vamos lá para a gente ver? Então, aqui a gente tem a fermentação, né? Quando ocorre a matéria, ela encontra-se em determinados valores de temperatura, umidade e acidez. Nesse caso aqui, ó, eu tenho a fermentação de várias moléculas de celulose. Esse N aqui, ó, representa um número muito grande. Então, a gente genericamente representa lá por N. Ele vai interagir, ó, com N moléculas de água, formando N moléculas de metano e dióxido de carbono, tá? Então, aqui a gente tem a fórmula da celulose. E aí, a partir dessa fermentação que vai ocorrer pela ação de micro-organismos, nós temos o surgimento do gás metano e do dióxido de carbono, que são os dois principais gases encontrados no biogás. Aí vem a dúvida. Já que o gás dos pântanos é combustível, não seria possível aproveitá-lo como fonte de energia? E aí? Se a gente está falando de um gás que pode ocorrer da fermentação natural. Para a gente ter uma ideia, nos pântanos, nos brejos, nós temos a produção
desse gás naturalmente, simplesmente porque ali nós temos um acúmulo de muita matéria orgânica que fica no solo e vai sedimentando e vai sendo, digamos assim, decomposto pela ação de micro-organismos e dando origem ao gás metano. Tanto é que o gás metano, por ser facilmente encontrado nos pântanos, ele recebeu de nome de gás do pântano. E aí algumas pessoas, nossa, mas se é um gás que serve como fonte de energia, a gente não pode utilizar? Sim, e nós já utilizamos. Até mesmo aqui no nosso país, nós já fazemos uso desse tipo de fonte de energia. O gás, né, que é chamado como biogás, ele é utilizado sim, não só aqui como em outras áreas do mundo. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre ele? Então, isso pode ser feito colocando restos de animais e vegetais em um grande recipiente fechado, que é chamado de biodigestor. Olha o nome, biodigestor. É como se ele fosse fazer uma decomposição, assim como o nosso estômago funciona fazendo a decomposição dos alimentos. Então, aqui nós temos um exemplo de um biodigestor, tá? Observem a imagem aí. E nesse biodigestor, lá dentro dele, nós vamos ter a ação de micro-organismos que eles vão fazer a decomposição anaeróbica e durante essa decomposição, nós vamos ter a liberação de uma mistura gasosa. Dentre esses gases, nós temos o metano, que a gente já viu, o gás carbônico e o gás sulfídrico, que também é chamado de sulfeto de hidrogênio. Esse tipo de esquema de biodigestor também é utilizado em algumas localidades aqui do nosso país. Mas antes da gente entrar nessa área, a gente vai ver um pouquinho mais sobre essa mistura gasosa que é liberada pelos biodigestores. Então, lá dentro nós vamos ter o gás metano, o gás carbônico e o nosso gás sulfídrico, né? Também conhecido como o sulfeto de hidrogênio. O próprio metano e o gás carbônico, eles não possuem cheiro, mas o gás sulfídrico apresenta odor desagradável de ovo podre. Quando a inflamabilidade, o CH4, né, ele vai ser, juntamente com o H2S, combustíveis, ou seja, eles queimam, eles pegam fogo, eles entram em combustão. Já o CO2, não, ele não é combustível. Ele é um resíduo da transformação anaeróbica, mas ele não participa como combustível durante a formação do biogás. Em minas de carvão, é muito comum ocorrer desprendimento de metano, que é um combustível, que juntamente com o oxigênio, né, do ar, formam uma mistura altamente explosiva chamada de grisu. Basta uma pequena faísca para provocar a explosão, ou seja, quando a gente fala em explosão, nós estamos falando de uma combustão violenta, que vai liberar uma grande quantidade de energia. Na produção do biogás, são aproveitados materiais como o esterco, seja ele humano ou de animais, palhas, bagaços de vegetais e lixo. Esses são chamados de biomassa, né? No segundo ano a gente trabalhou um pouco sobre isso. Aonde nós podemos encontrar a biomassa? A biomassa ela pode ser encontrada lá nos nossos resíduos agrícolas, elas podem também ser encontradas em resíduos industriais, resíduos urbanos e também resíduos florestais e de criadouros de animais. Tudo isso, quando coletado, todo esse tipo, vamos chamar entre aspas, de lixo, né? Quando ele é coletado e agrupado, ele é chamado de biomassa. Nós falamos um pouquinho sobre biomassa lá no nosso segundo ano. Quem é aluno da mediação deve pelo menos relembrar do nome. Pode não lembrar de todos os conceitos, mas os nomes foram trabalhados. Então, toda essa biomassa, o que a gente faz com isso?
pega isso tudo e leva para os biodigestores. Porque a biomassa, por si só, ela não é uma fonte de energia. Por si só, não. Ela é só uma matéria orgânica. E aí, quando a gente pega ela e leva para os biodigestores, faz todo aquele tratamento lá anaeróbico, aí sim nós vamos ter a produção de combustíveis como o metano e o nosso gás sulfídrico. E nós temos também a produção do dióxido de carbono, que não é uma produção tão desejada, né? Interessante era que ele nem aparecesse ali no meio, mas ele também vem como produto obtido através desse tratamento da biomassa. Então, a gente está dizendo aqui que o nosso lixo ele pode ser usado como uma fonte de energia? Sim, o nosso lixo orgânico. Não adianta você pegar um vidro, uma coisa que não tem muita a ver e querer transformar em biomassa. Mas se você tem lá casca de ovo, casca de frutas, ossos, restos de carne, de tanto carne animal, de galinha, de peixe, tanto faz, essas são as nossas matérias orgânicas que podem ser usadas sim na composição da biomassa e posteriormente na formação do biogás. Vamos ver um pouquinho mais? Vamos lá. Então aqui, se a gente pode extrair o biogás do lixo, nós já temos que ter em mente que o biogás vai estar relacionado com os aterros sanitários. Os aterros sanitários, pessoal, eles são aterros onde o lixo orgânico é despejado, sendo o solo preparado para que não ocorra contaminação. Nesses locais, há um mecanismo de captação dos gases liberados pela fermentação e decomposição da matéria orgânica. Assim, o biogás é produzido pela combustão que ocorre por meio de uso de equipamento chamado de biodigestor anaeróbico. Vamos olhar aqui como que seria um esquema de um aterro sanitário? Olha só, aqui nós teríamos um local, um terreno amplo, bem preparado para receber essa matéria orgânica, esse lixo orgânico. E aí nós teríamos um local de importante, digamos assim, um papel muito importante na hora da gente estar trabalhando o biogás. Se você for observar como que ocorre, seria mais ou menos assim, ó. Aqui a gente tem um modelo de aterro sanitário que ele vem com prevenção de mananciais de água e também do solo. Então ele vai ter o quê? Ele vai ter um dreno de água pluvial. Se a gente observar aqui, a gente tem um curso de água e aqui, ó, a gente tem um lençol freático. Nessas estações aqui, nós temos a estação de tratamento do chorume, que é uma massa gosmenta que é feita a partir da biomassa, né? Aqui seria colocado o nosso lixo. Perceba que nós temos camada de proteção do solo, nós temos aqui, ó, camada de argila impermeável para não permitir que dejetos desse lixo vazem tanto para o solo quanto para o lençol freático. E a gente ainda tem uma manta impermeável com polietileno de alta densidade, que também é utilizado para forrar e deixar impermeável esse solo. Então, ali dentro, o que vai acontecer? Ali no aterro sanitário, nós vamos ter o acúmulo desse lixo, né, desse lixo orgânico, e com a medida com que esse lixo é colocado ali, ele vai sofrendo a degradação por bactérias, por micro-organismo, até que ele vira o que é uma gosma ali, que é o churume, né? Esse churume, ele é drenado, veja aqui o dreno, ó, aqui na imagem, ele é drenado, esse líquido preto, ele é drenado e vem para essas estações de tratamento. Aqui na estação de tratamento é que nós vamos ter a formação e a separação
do nosso biogás. Olha outro esquema aqui, ó. Um aterro sanitário, ele não há contaminação do lençol freático, tá? A gente vai ter aqui um manto todo preparado para receber esse lixo, né? Ó, aqui vai ter o lixo novo, ó. Observe aqui no esquema. Aqui a terrinha virgem. Aqui tem a manta que foi selecionada com PVC, que é o polietileno de alta densidade, e argila. Quando nós temos aqui a queima, ó, do gás metano desse lixo, nós temos também a captação do chorume, né? E ele vem aqui para a estação de tratamento. Isso está acontecendo em uma área coberta, o lixo não fica exposto. Quando a gente fala em aterro sanitário, eu quero que vocês frisem bem na mente de vocês que eu não estou falando de lixão, tá? Na nossa aula que vem, a gente vai especificar o destino do lixo. Mas aqui eu já vou falando, aterro sanitário não tem nada a ver com lixão. Né? O lixão, vocês sabem, o lixo fica ali, a céu aberto. Tem contato com animais, contato com algumas pessoas que vão lá tentar recolher alguma coisa que dê para utilizar. No aterro sanitário, não. Esse lixo vem, ele é aterrado e ali ele vai sofrer todos os processos biológicos para que a partir dele possa fazer a extração do biogás e esse gás ser utilizado como fonte de energia. Tranquilo? Então vamos lá para a gente continuar vendo essas vantagens e as desvantagens do biogás. Bom, como vantagem nós temos as vantagens da produção e o uso do biogás estão diretamente relacionadas com a sustentabilidade ambiental, uma vez que se trata de uma fonte de energia renovável produzida através do lixo e, portanto, inesgotável, sendo mais limpa que o gás natural. As desvantagens. O sistema de armazenamento é complexo e de valor elevado. O sistema de produção também é muito alto aqui no Brasil. O custo para você montar um aterro sanitário ainda é muito elevado no nosso país. E outra desvantagem é que há uma grande emissão de dióxido de carbono. Há uma grande emissão de gás carbônico para a atmosfera. Mas já que a gente falou de que esse custo ele é elevado no Brasil, como é que a gente está de biogás no Brasil? Vocês sabem? Vamos falar um pouquinho sobre isso? O biogás no Brasil. Bom, no Brasil, a produção de biogás tem sido boa alternativa para a produção de energia nos meios rurais, onde são instalados os biodigestores. Aí aqui a gente tem um exemplo de biodigestor, né, que foi instalado lá em Granja Columbari, São Miguel do Iguaçu. E é uma das referências, tá, gente, no Brasil, porque esse biodigestor aqui, ele tem a capacidade de abastecer essa comunidade ao redor. Abastecer com o quê? Com energia. E muitos locais do Brasil usam os biodigestores justamente como fonte de energia para essas localidades isoladas, tá? Então, esse daí é um exemplo e está de parabéns. O Brasil, de maneira geral, ele tem um grande potencial quando a gente fala de biodiesel. Isso porque nós temos um território amplo, muito grande, e também uma grande produção de lixo. Então, isso faz com que a gente tenha potencial. O que nos impede? O alto custo, né? O alto custo para tratamento desse lixo. De uma certa forma, se a gente parar para pensar, seria bom, né? Imagina, todas as cidades com seus aterros sanitários e você não ter aquele lixão com o lixo exposto, seria interessante. Por outro lado, nós temos a questão da emissão de dióxido de carbono. Então, toda fonte de energia, quando emite dióxido de carbono, ela acaba sendo um pouco questionável. Porém, a gente sabe,
Biogás é uma fonte renovável. Afinal, todo dia a gente produz lixo, né? Pensa aí, lixo de um modo geral, não só o lixo urbano, o lixo rural, industrial e a própria natureza por si só, ela acaba produzindo também biomassa. Então seria interessante, mas ainda temos esse impasse dos custos elevados. Vamos ver um pouquinho mais como é que funciona a geração de energia dos usos do biogás? Então aqui a gente tem a representação do que seria uma estação de tratamento que faz a extração do biogás. Qual é o uso direto desse biogás? Em caldeiras e aquecedores. Qual a energia que a gente usa ali? O calor. O que mais? A gente tem a cogeração, CHP, turbina. Aqui, ó, nós usamos a eletricidade. E na purificação de lavagem, nós temos aqui, ó, o biometano, que também é digamos assim, quando a gente fala bio, né, a gente já pensa em algo sustentável. A gente já pensa em algo bom para o meio ambiente. Olá, pessoal! Para a nossa sala de entrevista de hoje, vamos falar sobre o assunto biodiesel. Nós vamos falar sobre sua importância e como ele atua no desenvolvimento do nosso país. E para falar sobre esse assunto, para nos ensinar, a gente trouxe o professor Sandoval. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado. Professor, vamos começar falando o que é o biodiesel e como ele é produzido? Bom, o biodiesel, na verdade, é uma fonte renovável. Ela é produzida através de mamona, da soja, através de cascas de frutas, através da gordura animal e reaproveitada na mistura no diesel. Professor, e vamos dizer que ele pode ser utilizado no nosso dia a dia? De que maneira? E quais as vantagens de se utilizar o biodiesel? Olha, ele pode ser utilizado no nosso dia a dia na redução de poluentes, de emissões atmosféricas. Quando você pega o biodiesel, mistura com o diesel, de proporção 10 a 15%, ele o que? Reduz a nossa poluição. E economicamente falando, qual que é a importância do biodiesel no desenvolvimento do nosso país, economicamente falando? Economicamente, ele vai gerar muito emprego. Todas as fazendas, que eu falo para você, pessoas agricultoras vão plantar mais área vegetal, sim, soja, mamona, para poder cultivar, vai gerar emprego para essa população e, em contrapartida, o país vai reduzir poluição, ou seja, custo de petróleo vai ser menor. Vai utilizar menos petróleo. Menos petróleo e mais biodiesel. Bom, pessoal, agora que a gente já sabe um pouco mais sobre o biodiesel, você vai continuar com a aula aí nos estúdios. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Então, pessoal, vocês viram aí sobre a importância do biodiesel. Nós estamos falando hoje na nossa aula de energias renováveis, estamos falando de preocupação com o meio ambiente. E o biodiesel ele tem sido uma saída para minimizar, os impactos ambientais que o próprio diesel já tem. Mas quando a gente fala de biodiesel, tem muita gente que ainda fica, mas como assim? Como é que é feito? Eu não sei, a gente usa? No Brasil é utilizado sim. Vamos ver um pouquinho mais sobre o biodiesel? Então, ele é um combustível renovável, produzido a partir de fontes vegetais. Dentro dessas fontes, nós temos a soja, a mamona, o dendê, o girassol e outros. Eles vão ali misturados com o álcool. E esse álcool é proveniente da cana-de-açúcar. Ou então, eles vão misturados com o metanol, que também pode ser obtido a partir da biomassa de madeiras. Lembrem que o metanol ele é dito como álcool da madeira. Então, o biodiesel é um combustível totalmente limpo, orgânico e renovável. Se a gente for observar, olha lá, a gente tem como combustíveis, a maioria deles provenientes do uso do petróleo, carvão mineral, que são combustíveis fósseis. E nós sabemos que eles trazem lá as suas implicações com o meio ambiente. Aí você vê o biodiesel, olha só, ele vem produzido a partir das fontes vegetais.
E ele vai ser misturado com quem? Com o etanol. Da onde a gente tem o etanol? Da cana-de-açúcar. Então, a gente pode afirmar que o biodiesel, ele é um combustível 100% renovável. E quando a gente fala renovável, é uma preocupação a menos com relação às fontes, até porque isso faz com que ele tenha um custo um pouco inferior. Então, vamos ver aqui o esqueminha, como é que funciona. Ó, nós temos lá plantas que fazem a fotossíntese, tem um exemplo aí do girassol, as sementes, aí tem os óleos vegetais crus. A gente vai fazer o quê? Vai refinar esse óleo vegetal, você extraiu ele das plantas, das sementes das plantas e levou esse óleo para a refinaria. Ele foi refinado. Depois de refinado, ele vai ser misturado com álcool. Aí esse álcool pode ser quem? Pode ser o etanol ou pode ser o metanol. Depois de refinado, ele vai ser envasado em galões específicos para ser armazenado e já vai estar pronto o nosso biodiesel. Daí ele vai para onde? Vai para as distribuições em postos de combustíveis e vai ser utilizado em veículos, vai formar ali a queima para dar força para o motor funcionar e gerar energia mecânica para os nossos veículos. Vai liberar um pouco de CO2? Vai. Só que ele considera-se uma energia renovável de acordo com a sua fonte de origem, que é a origem vegetal, juntamente com o álcool, que tem a sua origem lá da cana-de-açúcar ou ainda do álcool da madeira, né, da biomassa da madeira. Então, tranquilo para entender como que funciona a extração, o refino e a utilização do biodiesel? Ah, professora, mas o carro do meu pai é um carrinho popular, pequenininho e tal. Posso usar biodiesel nele? Aí, pessoal, ele vai ser específico para os motores a diesel, né? A gente não vai poder estar misturando esses tipos de tecnologia. Cada tipo de combustível ele tem a sua aplicação para cada tipo de motor. Como é que funciona? A reação para se obter o nosso biodiesel seria mais ou menos isso. Nós temos aqui um triglicerídeo. Aí eu volto aqui para perguntar para vocês. A gente já ouviu esse nome de triglicerídeo? Já ouvimos? Triglicerídeos? Já, né? Ah, a gente falou tem pouco tempo. Ele vai ser o quê? Vai ser gordura? Vai ser proteína? Vai ser carboidrato? Vai ser um lipídio, né? Uma gordura. Então, quando a gente está falando de triglicerídeos, nós estamos falando de óleos. E aí a gente tem lá a estrutura desse óleo, que pode ser de origem vegetal. A gente tem uma mania de, gordura animal. Não, a gente tem óleo de origem vegetal, que é nesse caso aí. Ele vai interagir, ser misturado com o álcool e vai dar origem ao nosso biodiesel. Você conhece a estrutura do biodiesel? Não? Então vamos lá para a gente conhecer. Então nós vamos ter aqui o triglicerídeo reagindo com o metanol. Calma aí que vai aparecer para vocês. Aqui nós temos o álcool, ó, metanol. Metanol porque é só um átomo de carbono. Quando esse álcool interagir com esse óleo, a partir da presença de catalisadores, nós vamos formar o glicerol, que é um triálcool. Olha aqui, ó. Glicerol é um triálcool. E nós vamos formar éster. Esse éster aqui, ó, essa sequência de éster, é o nosso biodiesel, formado a partir da quebra que nós temos do nosso triglicerídeo, através da interação dele com o metanol ou ainda com o etanol. E aí a gente forma o biodiesel. Então, professora, se tiver uma questão na avaliação de vocês, e nessa questão seja relatado qual é a estrutura ou qual a função orgânica que nós temos no biodiesel. Se eu responder éster, eu estou correto? Está.
E a gente pode observar, ó, a função éster é o quê? É a nossa carbonila, né? Ligada ao oxigênio. E o carbono da carbonila é ligado diretamente ao outro oxigênio. E é exatamente essa função que nós temos no nosso biodiesel. Aí você para e pensa, nossa, a química orgânica está em todo lugar? Sim, meus amores, a química é poder, a química está em tudo, a química está em você, a química está nos alimentos, está na movimentação dos nossos veículos, está em tudo, na geração de energia nós temos a química ali. Então aqui nós temos a função essa, aí você para. E a gasolina, professora? Se eu quiser saber qual a função que tem lá na gasolina, qual é ela? Aí eu digo a vocês que são os hidrocarbonetos. E a gente viu isso na aula anterior, que nós falamos do petróleo e falamos do isoctano, lembra? Octanagem da gasolina, aquela questão toda? Pois é, na gasolina ela tem como principal componente os hidrocarbonetos. E os hidrocarbonetos, nós temos lá o isoctano. Então, na gasolina, hidrocarboneto. No biodiesel, ésteres. Ésteres vai ser formado por quem? Pelo triglicerídeo reagindo com álcool. De maneira genérica, lipídio reagindo com álcool, formando um triálcool mais o éster, que é o nosso biodiesel. Aqui a gente tem um esqueminha que é para ver mais ou menos como que funciona a reação e todo o processo para a obtenção do biodiesel. Aí a gente vai ter os óleos ou os triglicerídeos, você chama óleo ou triglicerídeo. Prefiro que chame triglicerídeo para se acostumar a relacionar as funções e as biomoléculas que estão relacionadas. Esse óleo, ele vai reagir com o álcool na presença de uma base forte. Olha aqui o catalisador que a gente tem na reação. Não é o OH-, é a hidroxila. A hidroxila aqui, OH-, quando a gente tem esse ânion, nós temos ele através da dissociação de uma base em meio aquoso. Então, essa reação dos triglicerídeos com o álcool, ela vai ser presente lá com o catalisador, que nesse caso aqui é o hidróxido de sódio. E aí vai ocorrer o quê? Uma reação de transesterificação, que vai formar ali a glicerina, isso na separação de fases, e aí a gente faz a purificação para separar o glicerol, que é a glicerina, do biodiesel. Nessa purificação a gente recolhe o biodiesel para uso. E recolhendo ele para uso, aí vem toda a caracterização físico-química dele e a destinação do uso das indústrias. É vantajoso esse processo? Vamos ver agora. Vantagens do biodiesel. A queima do biodiesel ele gera baixos índices de poluição, não colaborando para o aquecimento global. E aí é vantajoso? O que mais? Trata-se de uma fonte de energia renovável, dependendo da plantação de grãos oleaginosos, tá? Oleaginosos no campo. E também vai depender das plantações lá para o álcool, né? Que nós sabemos da cana-de-açúcar. Produzida em larga escala e com o uso de tecnologias, o custo de produção do biodiesel pode ser mais baixo do que os derivados do petróleo. Ai, tá bom demais, né, gente? Tá bom demais. Mas tem as desvantagens? Sempre tem, né, gente? Sempre tem. Se o consumo mundial for em larga escala, serão necessárias plantações em grandes áreas agrícolas. E aí a gente tem toda aquela questão de preparar solo, de desmatamento para poder fazer as plantações agrícolas. Em países que não fiscalizam adequadamente seus recursos florestais, poderemos ter um alto grau de desmatamento de florestas para dar espaço para a plantação de grãos, diminuindo assim as reservas florestais do planeta.
Essa desvantagem, se a gente for pensar, ela também vai muito da conscientização. Mas, porém, o mundo ele é movido por dinheiro, né? Então, tem muitas questões para a gente pensar. Mas até aqui, a gente viu que o biodiesel ele é muito vantajoso, né, para o meio ambiente e também para a gente, porque ele seria um dos produtos de mais fácil produção em relação ao petróleo, que tem toda uma situação, vocês viram que é um processo longo e relativamente caro, né? E aí a gente vai encerrando essa primeira parte da nossa aula com esse assunto. Falamos do biogás e do biodiesel e já já a gente vem com a nossa revisão e a atividade de sala.